Olá a todos, espero que se encontrem bem. Aproximamos-nos do fim do nosso livro do Êxodo, que de alguma forma nos tem acompanhado também na vivência deste tempo da Quaresma e que de alguma forma nos ajuda também a preparar as celebrações pascais que se aproximam. Continuamos hoje a nossa leitura e vamos agora iniciar esta última parte do livro do Êxodo. Percebemos, e já vos procurei mostrar isso, que esta parte está construída de alguma forma em espelho. As instruções acerca da construção do templo, o sábado, a entrega das tábuas da aliança e depois, do outro lado, na outra parte do espelho, a mesma sequência. As tábuas, o sábado e as indicações acerca do templo. E no centro disto está a traição, o pecado do povo e ao mesmo tempo a grande misericórdia de Deus, que perdoa o povo e que não desiste da sua aliança. E por isso aqui se revela aquilo que é um dos grandes atributos de Deus, a sua misericórdia para com o povo. Estamos a iniciar o capítulo 34 e escutamos aqui as indicações para a entrega das novas tábuas da aliança. Desta vez, curiosamente, implicam quase um esforço, uma cooperação humana. Moisés tem de talhar, tem de encontrar estas duas tábuas. Anteriormente não nos era dada essa indicação, mas agora Moisés tem de preparar essas tábuas para que Deus possa inscrever nelas novamente os seus mandamentos. E nesta lógica de que tínhamos falado, que vai ser uma lógica que vai marcar toda a retórica do Antigo Testamento e que de alguma forma pré-anuncia também aquilo que é a dimensão do perdão trazida por Cristo, Deus revela-se na sua misericórdia. Escolheu um povo, estabeleceu com ele uma aliança, apesar disso o povo pecou, a esse pecado correspondeu o castigo, mas a misericórdia de Deus supera o pecado do povo. E por isso renova essa aliança com o povo. Oferece ao povo umas novas tábuas, sinal desse testemunho, dessa aliança, desta berit, o termo hebraico significa este testemunho, esta aliança, aquilo que Deus quer estabelecer com a humanidade. E por isso renova assim aquilo que tinham sido as suas promessas feitas ao povo. Moisés sobe de novo ao monte, ao vértice do monte, isto é o lugar mais alto, e faz a experiência da misericórdia de Deus. Podemos ler aí no versículo 5. O Senhor desceu da nuvem e, passando junto dele, pronunciou o nome do Senhor. O Senhor passou em frente dele e exclamou: Ó Senhor, Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e de fidelidade, que mantém a sua graça até à 1000ª geração, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não declara inocente o culpado e pune o crime dos pais nos filhos e dos filhos nos seus filhos até à 3ª e 4ª geração. Ao mesmo tempo aqui uma certa ambivalência que só será superada em Cristo e da qual nós já recebemos algumas indicações, inclusive na voz dos profetas. Portanto, vemos que Deus é misericordioso, mas parece que prevalece aqui algum sentimento de vingança, de culpabilização, até a 3ª e 4ª geração. Mas esta compreensão progressivamente vai se alterar e por isso, quando chegarmos ao profeta Ezequiel, vamos ver que uma das suas expressões mais claras será esta: não se diga em Israel, não se repita este ditado: os pais comeram as uvas verdes e os filhos é que ficaram com os dentes embotados. Porquê? Porque esta lógica que vai chegar até aos tempos de Jesus, de que os males presentes são o resultado de um pecado dos nossos antepassados, vai ser superada com a lógica que nos é dada em Cristo. E por isso ele vai levar a lei à sua perfeição. E assim se vai estabelecer, então, se vai renovar a aliança com aqueles dados que já tinham sido os dados da aliança estabelecida. Aqui aparece-nos de alguma forma o novo decálogo, aqui que é chamado decálogo ritual, porque se foca muito naquilo que é a parte litúrgica da aliança estabelecida. A prescrição, como já vimos, de ir 3 vezes a Jerusalém, de ir 3 vezes a este local onde celebrar estas 3 festas. A Jerusalém não aparece aqui, mas denota já aquilo que será um certo anacronismo de haver um único lugar onde se celebra o culto, onde todos os israelitas se reúnem. E é curioso notar que é por isso que nós temos de ler a Escritura de uma forma sempre inteligente. Não podemos dispensar a nossa inteligência. Porque aqui, por exemplo, diz que só os homens é que são obrigados a este preceito. E, portanto, não é assim que se passa connosco.
E, portanto, não é esta a lógica de Deus, mas sim uma certa universalidade a que somos convidados. Depois, novamente, a indicação da prescrição acerca dos primogénitos, da necessidade de eles serem resgatados, e depois todas as outras prescrições que depois serão incluídas, então, nestas tábuas dos 10 mandamentos. E depois é curioso notar um aspecto que não sei se já tinha meditado convosco: quando Moisés desce, a sua pele é resplandecente, literalmente saem raios. Curiosa expressão que, aliás, São Jerónimo, depois na tradução da Vulgata, ao verter o texto hebraico, traduziu, de alguma forma erradamente, a expressão keren, hebraica, que tem várias, que é polissémica, tem vários significados, várias acessões, e que uma das primeiras acessões é cornos, mas significa aqui raios de luz, raios resplandecentes, e por isso, talvez tenha sido por isso que Miguel Ângelo, na sua famosa escultura de Moisés, representou exatamente uns cornos, esses cornos que são, na verdade, este sinal daqueles raios que saíam do brilho que saía do rosto de Moisés. Porque, lembremos, era um sinal, claro, de que tinha estado na presença de Deus, que de alguma forma o seu rosto tinha visto Deus, aquele Deus que há pouco no capítulo anterior falámos que Moisés tinha visto por trás e que agora aparentemente vê face a face, frente a frente. É claro que estamos aqui sempre com várias tradições, porque, por exemplo, ainda no capítulo 33, no versículo 20, nos é dito que tu não poderás ver a minha face, pois o homem não pode contemplar-me e continuar a viver. Porque quem via a Deus não conseguia resistir a esta imagem que excede totalmente o homem, e, portanto, que excede a vida do ser humano e, portanto, de alguma forma resultaria na sua morte, no seu aniquilamento. E, portanto, a sua pele reveste-se deste tom resplandecente, que é marca evidente, então, do seu contacto, do seu diálogo com Deus, de estar na presença de Deus. Estamos, como vos disse, na presença de várias fontes e, particularmente, numa transição entre a fonte J, já visto, o documento J, e aquilo que é a fonte sacerdotal, a fonte P. Porque, claro, como imaginam, a fonte J não iria apresentar-nos aqui ou diminuir, de alguma forma, aquilo que é a figura de Arão. E aqui, neste episódio do Bezerro de Ouro, Arão aparece, de alguma forma, ou é conivente, de alguma forma, com o pecado, com a infidelidade do povo. E, de alguma forma, aquilo que depois vai suceder, a partir daqui, é a continuação daquilo que nós tínhamos escutado até ao capítulo 31. E, a partir do capítulo 35, de alguma forma, leva-se à prática aquilo que tinham sido as instruções acerca da construção do templo. E, novamente, este sistema em espelho. E a partir daqui, então, temos este novo ciclo, o ciclo da construção do templo. A entrega das tábuas da lei e depois, no capítulo 35, a memória do sábado, a importância do sábado, que já aparecia no capítulo 34, neste decálogo ritual assim chamado, e que aqui é, de alguma forma, retomado. Inclusive, a proibição, que é dada antes, de haver um certo sincretismo, uma mistura com os povos com que os israelitas vão encontrar naquela que será a terra prometida, para que possam permanecer fiéis ao único Deus. E é curioso que é dada inclusive a ordem para destruírem todos os altares e também os cepos sagrados, as árvores sagradas. O Dom António Couto, que foi meu professor do Pentateuco, dizia exatamente que a palavra pagão resultava daqui, destes cepos sagrados, portanto, uma vara ou então um tronco de árvore firme no chão, de alguma forma tão arraigado que é inamovível, que se torna um local sagrado. E a dinâmica da fé é exatamente o contrário. É uma dinâmica em movimento. E, portanto, o pagão seria aquele que está firme, que está agarrado à terra, que não consegue obedecer à vontade de Deus, que não consegue iniciar esta marcha, que está demasiado agarrado às suas seguranças. E por isso, desde cedo que na Bíblia, de alguma forma, a fé está intimamente ligada ao caminho, ao estar em movimento, ao seguir um chamamento que o Senhor nos faz e que nos aponta uma determinada meta, uma terra prometida, se assim podemos dizer. E acontece isso desde logo com Abraão, que é enviado, que é convidado por Deus a sair da sua terra, e também aqui com o povo de Deus, que deixa a terra do Egito e que por isso vai para a terra que o Senhor tem preparado, que vai em direção à terra prometida.
Vai seguir-se aqui, no capítulo 35, um apelo a que o povo seja generoso e que entregue as suas ofertas. Que os homens e mulheres de boa vontade coloquem as suas riquezas ao serviço de Deus e da construção deste santuário. Já refletimos sobre esta questão, se seria possível, se seria inclusive plausível que um povo em marcha tivesse tantos bens, tivesse estes metais preciosos, pedras preciosas, tecidos delicados, preciosos também eles, e portanto podemos estar também aqui perante um anacronismo, isto é, um relato que é de alguma forma hiperbólico, isto é, exagerado para evidenciar aquilo que deve ser o espírito do verdadeiro crente, que coloca os seus bens ao serviço de Deus, ao serviço do louvor do Senhor. E novamente esses bens que são entregues então àqueles que tinham sido designados para a construção do templo e aos quais se vão juntar agora um conjunto de homens providos também da sabedoria e da inteligência que Deus lhes dá. Portanto, tudo isto, dons de Deus. E é importante percebermos também isso na nossa experiência de fé, que aquilo que temos e que aquilo que sabemos é fruto da graça divina, é dom de Deus e deve ser colocado ao serviço de Deus. Novamente aqui então a figura de Salel e Oliab. E depois, a determinada altura, este exagero culmina então nesta afirmação de Moisés, que tem de dizer ao povo que chega, que basta, que não são necessárias mais ofertas, porque a generosidade do povo é de tal forma excessiva que tem muito mais do que aquilo que precisam para a construção do santuário. E a partir daqui, de alguma forma, e portanto vamos evitar grandes comentários, porque a partir daqui se vai colocar se vai materializar aquilo que tinham sido as instruções dadas acerca da construção do santuário e de todos os seus elementos que nós bem conhecemos, daquilo que já tivemos a oportunidade de ler e que lemos de alguma forma por duas vezes, porque já tínhamos lido os capítulos 25 ao 31 e vamos ler agora do 35 até ao 40. Portanto, a construção destes elementos. Eu penso que talvez me tenha falhado, tenha sido por lápis meu, a menção a estes dois véus que existiam no templo, destes vários elementos. Existiam também dois véus e que será um elemento importante. Porquê? Porque os evangelistas nos dizem que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo. E ora, um dos véus dividia o Santo dos Santos do Santo, o lugar santo onde se encontravam os sacerdotes. O Kodesh dividia o Kodesh, o lugar santo, do Santo dos Santos, do Kodesh a Kodashim. E este véu rasga-se. O que é que isto quer dizer? Que a santidade de Deus não está fechada, mas de alguma forma se abre, de alguma forma irrompe pelo mundo dentro, de alguma forma se liga com aquilo que é a encarnação do Verbo que vem até nós e que acampa no meio de nós e que, portanto, que estabelece uma ponte entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. E depois outro véu dividia o templo para aquilo que seria, dividia o santuário para aquilo que seria o seu átrio. E depois estes elementos vão ser replicados, então, no templo de Salomão. Depois, no próximo vídeo, iremos então concluir este nosso percurso através do livro do Êxodo. O importante é que procuremos sempre, como vos disse, fazer esta leitura em chave cristológica e perceber também qual é o significado destes elementos no Antigo Testamento e qual é o novo significado que eles ganham a partir da figura de Cristo e da Páscoa de Jesus Cristo. Precisamos depois de passar da Páscoa dos judeus, da Páscoa de Israel, à Páscoa de Cristo, ao novo significado, que de alguma forma vem universalizar esta palavra e dar um novo significado para as nossas vidas e de alguma forma tornar-nos participantes também na Páscoa de Cristo. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.